Olá, meus amados irmãos, muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Lição EBD de número 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Eles são muito importantes. Então nós temos que participar ciente e com alegria, onde? Da manutenção do templo. Tá, essa manutenção do templo que ele fala aqui envolve o quê? Trazer a sua oferta, o seu dízimo, para fazer a manutenção do templo. O seu dízimo, a sua oferta é muito importante, paga a conta de luz, de água, de esgoto, taxa de incêndio. E tem muita gente incentivando as pessoas a não ser ofertante e dizimista. E quem incentiva as pessoas a não ser são as pessoas que mais estão passando provação na vida. Porque eles incentivam as pessoas a não ser dizimista e nem ofertante. Tá? A lição do texto bíblico, do texto áureo, está exatamente em Êxodo 35, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou. Veio todo homem. Eles se sentiram movidos pelo sentimento de ajudar na obra. Quando as pessoas vêm movidas pelo sentimento de ajudar a obra e perguntam: o que está faltando na igreja, pastor? O que eu posso comprar para ajudar na obra? Deus abençoa. Segundo, voluntariamente. Ou seja, ninguém foi forçado, mas vieram de livre e espontânea vontade, trouxeram a sua oferta e ajudaram na construção do tabernáculo. Isso é importante. Trouxeram a oferta ao altar do Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para todos os vestidos. Então trouxeram a oferta que cada um deles trouxe abrangiu tudo na igreja, até o vestuário do sacerdote. Isso é importante você aprender, que a sua oferta ela tem um valor muito importante na obra. E é um bocado de gente fazendo julgamento, pré-julgamento, sem conhecer. Não faça isso, isso é um erro muito grave. Na verdade aplicada, ele fala assim, como povo de Deus, nós somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto, com as nossas contribuições financeiras e nosso trabalho. Somos convocados o quê? A participar da manutenção do templo com as nossas ofertas, tá? Para a manutenção do templo. Tem muita gente que não sabe disso. Aí não traz nenhuma oferta. No dia da ceia, não traz nem 1 quilo. Não traz nem 1 quilo, nem oferta. Depois começam a passar necessidade e reclamar: pastor, estou passando necessidade, não tem dinheiro nem para comprar remédio. Por quê? Porque não contribui e incentiva os outros a não contribuir. Então está aqui a verdade aplicada. Nós somos convocados a participar da manutenção do templo. Hoje eu estou aqui, fazendo uma manutenção, mas uma manutenção natural. Uma manutenção natural. Daqui a pouco vou fazer mais uma manutenção natural. Então, manutenção natural. E tem as manutenções que precisam ser feitas mesmo na igreja. Então tem gente que não entende isso aí. Os três objetivos: reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus. Isso aqui é um fato. Nós devemos cuidar da casa de Deus. E as pessoas pensam que cuidar da casa de Deus é só do pastor e do porteiro. Não. Todos têm o dever de cuidar e zelar pela casa de Deus. Todos. Não é só o pastor, não é só o porteiro da igreja, não. Todos. Segundo, saber que as nossas ofertas geram bênção para o ofertante. Então, as ofertas que você trouxe para cá,
não vai ficar aqui com o pastor, não. Vai gerar bênção para a sua casa. Quando fala gera para o ofertante, vai gerar bênção para você que ofertou. E terceiro objetivo, ressaltar que Deus honra os que o honram. Então, quando você honra Deus com as suas ofertas, com as suas primícias, Deus também te honra. Tem um bocado de gente querendo honra de Deus, mas não traz nada para oferecer. Quer ser simplesmente honrado. Tem um monte por aí. E o texto de referência está em 1 Crônicas 29, verso 3 até o verso 6, que é muito importante. Então, na primeira parte, nós vamos fazer o quê? Reconhecer que devemos cuidar. Então, na parte 1 da lição, resumindo bem lá aqui, reconhecer que nós devemos cuidar da casa de Deus. Será que muita gente reconhece que eles têm o dever de cuidar da casa de Deus? Não, nem todo mundo reconhece. Infelizmente, nem todo mundo reconhece que ele deve cuidar da casa de Deus. Não reconhecem, que é a parte 1 da lição. O motivo de oração diz assim: ore para que possamos confiar mais em Deus e nas riquezas da terra. Tá? Então vamos lá para a parte 1. Aí nós temos aqui o preâmbulo do tópico 1 e depois dividido em 1.1, 1.2 e 1.3. Resumindo essas 4 partes aqui, a construção do templo sempre foi um propósito de Deus relacionar com o seu povo, com certeza. E para isso Deus queria um local para ele fazer isso. Como que Deus ia fazer e ia habitar no meio do povo se não tinha um local? Tinha que ter um local. Aqui é um local. Ó. Nós nos reunimos aqui e Deus está conosco aqui. Todas as vezes nós viemos adorar aqui. Então aqui é um local. Esse local futuramente vai ficar por aí. O Senhor vai voltar. Mas na realidade o Senhor habita dentro de nós. Nós somos tabernáculo santo do Senhor. Ele habita dentro de nós. Mas nós temos que ter um local para agregar o povo, para nós adorarmos a Deus. Precisamos ter isso aí. Então Deus sempre queria se relacionar com o seu povo. Então ele deu uma ordem para Moisés para que fosse feito um tabernáculo. E nesse tabernáculo Deus disse que ele ia habitar no meio deles. Deus está ali. Deus está aqui. No tópico 1.1, quando o tabernáculo foi erigido, a presença de Deus se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou ali. Aí não foi só o Deus sozinho. Não. Aí foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente? Pois é, então aqui ele estava presente lá, a sua glória estava lá. Antes do tabernáculo ser erguido, Moisés falava com Deus aonde? Na tenda da congregação. Mas Deus falou: bom, Moisés, você está falando comigo na tenda, mas eu preciso falar com todo mundo e manifestar a minha glória sobre a vida de todo mundo. Você construindo um local maior, o povo vai poder ir lá, Moisés. Então tem que construir um local maior, um tabernáculo, pede a participação de todos, que todos contribuem voluntariamente. Faça, porque eu vou habitar com a minha glória, Moisés, no meio deles. Era isso que Deus estava dizendo. Entendeu? Era isso que Deus, o Senhor, estava dizendo. Ele iria habitar com toda a sua glória. E é o tópico 1.1. Então, eu estou apenas fazendo um resumo. E essa tenda da congregação, ela ficava onde? Ela era armada fora do arraial. Então, o povo tinha que adorar fora do arraial. Os líderes tinham que adorar fora do arraial. Seria uma adoração praticamente separada. Deus queria um local onde todo mundo pudesse estar junto, presente. Então, esse é um local onde todo mundo está junto, presente aqui, onde eu estou no templo, para a gente prestar adoração a Deus. No tópico 1.2, ele vai falar das ofertas voluntárias. Quando fala oferta voluntária, não está mandando colocar a corda no pescoço de ninguém para ofertar. Tem que ser voluntariamente, tem que ser algo do coração, tem que ser de dentro, tem que partir de dentro você trazer a sua oferta.
para ajudar na manutenção do templo. A fé cristã implica em obediência a Deus em todas as áreas da vida. A dependência de Deus está diretamente relacionada ao amor por Ele, uma vez que Ele ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. Então, é uma forma também de amor. Eu contribuindo com a minha oferta é uma forma de amor também. E muitos não entendem isso aqui. Permite, eles queriam que todos entendessem isso, mas nem todo mundo entende, infelizmente, esse raciocínio aqui. Os israelitas obedeceram a ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com oferta voluntária. Além de ter o povo ajudando com a mão, né? O povo ajudando, teve a oferta junto. Então teve duas coisas, o povo unido ajudando, porque o povo queria ver o tabernáculo erguido, e trouxeram as ofertas, o que também ajudou muito. Participando daquele grande e belo projeto com oferta voluntária, as ofertas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés que estava ocorrendo, ou seja, o povo trouxe além do esperado. O povo trouxe além do esperado, ou seja, Deus colocou a corda no pescoço do povo? Não. Moisés colocou a corda no pescoço do povo? Não. O povo ofertou voluntariamente e a oferta rendeu além do esperado. Então os artífices, que eram as pessoas que estavam construindo o tabernáculo, pararam a construção para avisar Moisés: ô Moisés, olha, uma grande surpresa. As ofertas que o povo trouxe, Moisés, rapaz, passou além do limite. Deu para fazer muita coisa no templo. Além de construir todo o tabernáculo, também foi feito as vestimentas dos sacerdotes, dos levitas, os instrumentos para poder tocar no templo. Gente, olha só a nossa participação. Quando nós contribuímos, o que ajuda? A igreja precisa comprar caixa de som, microfone, banco, bebedouro, água, pagar luz, imposto. De onde sai isso? Das ofertas. Então, se os irmãos não ofertar, a igreja vai ficar com uma dívida enorme e não vai ter igreja para congregar. Isso é importante de nós aprendermos. A importância que tem a contribuição. Na parte 1.3, ele fala que a contribuição deve ser feita com alegria. Contribuir com tristeza não adianta. Contribuir com dó, com pena, também não adianta. Tem que ser com alegria. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo em lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles e toda manhã levaram muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Então, toda manhã eles traziam. E lembrando que o dinheiro ali era usado para quê? Gente, além de fazer a manutenção, você precisa pagar quem trabalha na manutenção. É outro detalhe importante. Além de você fazer a manutenção, você também paga quem trabalha na manutenção. Quem trabalha na manutenção precisa sobreviver. Tem família. Não trabalha de graça. Onde eu vi um pedreiro trabalhar de graça? Um carpinteiro trabalha de graça. Um eletricista trabalha de graça. Um bombeiro hidráulico trabalhar de graça. Um mecânico trabalha de graça. Um padeiro trabalha de graça. Eles têm que ter um salário para sustentar a família. Isso é importante, que as pessoas talvez não olhem para esse lado aí e começam a falar um bocado de bobeira nas redes sociais, até nas igrejas, impedindo o povo de ofertar. Tem que ter noção quando a gente for falar uma coisa dessa. Então está aqui, ó. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para que a obra do Senhor lhes ordenou fizesse, eles comunicaram o fato a Moisés que proibiu o povo de fazer oferta, ou seja, tinha oferta até demais. Então era para o povo agora dar uma parada um pouco. Não que o povo ia parar de contribuir, não precisava naquele momento trazer, porque já tinha oferta o suficiente para fazer a manutenção. É lógico que o povo ia continuar contribuindo. Isso aí é fato. É lógico. Mas agora com decência e com ordem. Ao ofertar com boa vontade e alegria, a graça da contribuição traz muitos resultados bons para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, encontraremos grande felicidade na nossa vida de serviço ao Senhor.
e nossos semelhantes. As ofertas aumentaram e muitas necessidades serão supridas. Deus é louvado e os laços de fraternidade cristã se estreitam ainda mais. Tá. Aí a parte 2 da lição, a restauração do templo, que é saber que as ofertas geram bênção para os ofertantes. Restauração do templo, gente, quando nós vamos restaurar alguma coisa que danificou, isso também exige dinheiro. Você tem que pagar também serventes, pedreiro, mecânicos, eletricistas, para trabalhar também para a manutenção do templo. Então, a restauração. Quando você fala restaurar, com certeza alguma coisa que foi danificada com chuva, sol, frio, calor, com o tempo. Então, quando a gente vai fazer uma restauração, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pintura, igual fizemos aqui na nave desse templo, quando eu cheguei para cá, você está restaurando para que o patrimônio ele não fique danificado com o tempo. Então, isso também exige dinheiro para que pague ao povo para trabalhar na restauração. O tabernáculo esteve pronto entre o povo durante toda a caminhada pelo deserto. Isso. Anos mais tarde foi substituído pelo majestoso templo idealizado pelo rei Davi e edificado pelo seu filho Salomão. É lógico. Anos mais tarde fizeram o tabernáculo era móvel, né? Lembrando que o tabernáculo era móvel, anos mais tarde então foi feito um templo magnífico e majestoso, que foi idealizado por Davi, mas Davi não construiu, né? Mas foi Salomão que fez. Lembra lá na frente, lá no livro de Crônica, você vai encontrar. Salomão fez um templo bonito, um dos templos mais lindos de todos os templos. E o que aconteceu? Mais tarde a rainha de Sabá veio admirar não só a sabedoria de Salomão, mas também aquele magnífico templo que foi erigido para adorar a Deus. Tá? Isso é importante você entender. Com o passar do tempo, a construção do templo foi se deteriorando. Alguns reis de Judá, para preservar a verdadeira adoração, exortaram o povo a ofertar para a restauração. Olha aí, com o passar do tempo, é lógico, o templo vai deteriorando. Eu falei aqui no início, não falei? Se você não cuidar da manutenção em cima no telhado, tem goteira. Se você não cuidar da manutenção dos bancos, dá cupim. Gente, tudo que for restaurado tem que ter cuidado, tem que ter alguém para manter o zelo. A limpeza, a organização. Se não tiver, o negócio vai ficar ruim, vai ficar difícil. Então, esse zero. No 2.1, a restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dia de prosperidade enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade. Você imagine aqui, um rei imaturo reinando num país onde precisava de toda a sua habilidade e capacidade para reinar. Ao seu lado tinha um sacerdote chamado Joiada, quem o orientou e quem o ajudou. Isso aqui me chama a atenção, que muitas das vezes nós precisamos também, com a nossa habilidade e sabedoria, estar ao lado de pessoas para ajudar na obra, para dar aquele apoio, né? É lógico, você não vai passar à frente. O sacerdote Joiada, ele não passou à frente do rei Joás, que era imaturo, mas ele ficou como se fosse a sua sombra, ali, lhe ajudando, lhe orientando. Deus usando ele para falar com ele, ele falava com ele o que tinha que fazer. Foi um reinado abençoado porque teve alguém ajudando. Isso é importante. Para a obra ser abençoada, precisa ter ajudadores, alguém com a visão para ajudar, para poder ajudar e dar um conselho também. Essa parte 2.1 é importante. O 2.2, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Já mudou o reinado, tá vendo? Já mudou um rei. Agora é Ezequias. Foi um dos melhores reis de Judá. Então, você teve um rei antecessor que era imaturo, agora você teve um rei
e foi um dos melhores. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-lo. Tá, continuou a obra da restauração, tá vendo? Ele continuou mantendo a obra da restauração, assim como o seu antecessor fez, o outro que veio também. Gente, quando sai um obreiro da congregação, o que vai vir tem que dar continuidade, vendo aonde precisa da manutenção. Por quê? Porque o que saiu não deu para fazer tudo, mas o que está chegando vai ver aonde é a necessidade maior, vai atacar. Quando eu cheguei para cá, eu vi qual era a necessidade daqui. O que eu fiz? Fizemos a campanha e pintamos a igreja com a ajuda do nosso pastor da matriz. Isso é importante também, é a manutenção do templo. Quando eu sair e for embora, o outro que chegar vai ter também alguma coisa para fazer. Isso é importante, transmissão de governo, né? Transmissão de monarquia aqui, ó. Então, Ezequias chegou, a primeira coisa que ele viu foi consertar os portões. Diferentemente de seu perverso pai, o rei Acais, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ele seguiu aqui um conselho de Davi, os caminhos de Davi, não seguiu os conselhos do seu velho pai, que era ruim e perverso, e continuou fazendo a obra com perfeição. Ele também restabeleceu o culto em Israel, o culto estava parado, tá? Ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas e propôs uma nova aliança. Olha só a ideologia do rei Ezequias, uma nova aliança. Também ele fez reforma no culto, fez reforma na adoração a Deus e provocou um grande avivamento no meio do povo. Olha que importância que tem isso aqui. Provocar um avivamento, restabelecer o culto, porque o culto estava fora do padrão. Olha, o culto tem que ter ordem. Tem que ter alguém com a visão de Deus para deixar o culto na sua verdadeira ordem. Culto não pode ter bagunça. Culto tem que ter ordem. Culto tem que ter avivamento. Culto tem que ter oração. Culto tem que ter palavra. Se não tiver, o negócio vai degringolar. No 2:3, a restauração do templo nos dias de Josias. Observou? Foi passando o reinado para outros sucessores. Agora vamos ver o que Josias fez. Josias, o rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual, abolindo qualquer vestígio de idolatria. Determinou que os israelitas buscassem o Senhor de todo o coração para que fosse purificado dos pecados nos quais Judá havia mergulhado, e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. Para isso, ele ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Observou? Ele continua também fazendo reparo, restaurando, e também convocou, assim como Ezequias, ele convocou o povo para adorar. E aqui esse rei Josias, ele é um rei jovem, e deveria, se eu não me engano, ter uns seus 8 anos quando ele começou a reinar. Ele já começou o seu reinado bem, começou o seu reinado ótimo, fazendo coisa boa, fazendo uma ação positiva. Então ele começou bem o seu reinado. Para isso ele ordenou que todo o dinheiro fosse arrecadado para reparar a casa do Senhor. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração. Ele aboliu também a idolatria. Você observou? Bem diferente dos outros. Gente, cada reinado que vem, ou cada monarquia que vem, cada governo que vem, cada liderança que vem, eles vêm sempre com uma visão. E a visão que vem dos novos líderes deve seguir o mesmo padrão dos outros. Agora, só não pode andar no mesmo caminho errado dos outros, mas seguir o mesmo padrão dos outros tem que seguir. Foi isso que ele fez. Agora, a última parte aqui, a 3, o cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoou com bens para o desfrutarmos do melhor dessa terra. Com certeza, Deus nos deu o melhor dessa terra para nós desfrutar o melhor dessa terra. Agora, assim também devemos dispor parte de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que tenha necessário para o culto ao nosso Deus. Tem pessoas que não pensam nisso. Eu vou trazer minha oferta para poder comprar lâmpada para a igreja? A igreja que se vira.
Eu vou trazer a minha oferta para comprar janela para a igreja, vidro para a igreja se vira. Aí se cultua numa igreja faltando luz, vidro quebrado, maçaneta quebrada, piso quebrado, ou seja, e aí? Depois alguém vai falar, aquele obreiro lá é relaxado, ele não cuida da manutenção da igreja, ele não cuida da limpeza da igreja, ele não varre, ele não limpa, ele não convoca o povo para nada, é um obreiro relaxado. Olha aqui, ó, o cuidado. Aqui fala do cuidado. Então, eu tenho que fazer o quê? Não deixar a igreja sucumbir, trazer a minha oferta. Tem muita gente na igreja que não oferta e não dá dízimos. Depois, quando a necessidade aperta, eles correm para cá para pedir ajuda. E ainda sai reclamando ainda. Quer ser abençoado? Aprenda a ofertar, a trazer a sua oferta e aprenda a ver qual é a necessidade da igreja para ajudar a igreja. Tem pessoas que não estão nem aí. 3.1, chamado de Deus. Muitos irmãos compreenderam que o templo é um espaço de oração e celebração, portanto, precisa de cuidado para favorecer a reunião daqueles que buscam exercitar a fé. Quais são esses cuidados? Gente, está faltando um ar-condicionado na igreja, um ventilador? Faz uma oferta, ou lança um apelo. Quem pode trazer uma contribuição para a gente comprar 2 ventiladores? Quem pode trazer uma contribuição para a gente comprar mais 4 bancos? Tem pessoa que não levanta a mão. Não levanta a mão. Aí depois, quando vê o negócio quebrado, fica reclamando. Eu não vou no culto não, o ventilador está caindo. Eu não vou na igreja não, o teto está caindo. Eu não vou no culto não, o banco está quebrado. Não tem ar-condicionado, não tem bebedor com água gelada. Vem cá, você participa da contribuição para ajudar? E por que você reclama então? Por que você reclama se você não participa de nada, não ajuda em nada? Esse que é o problema. 3.2, devemos honrar a Deus com nossos bens. Lembre-se, os bens que você tem, Deus te deu, você trabalhou, mas Deus te deu força, então você vai honrar a Deus com sua fazenda, com seus bens, agradecendo a Ele por você ter conquistado tudo isso. Estou resumindo a lição que ele é grande. E a 3.3, o cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Olha aí, tá vendo? Eu falei há poucos instantes aqui. Quando nós não cuidamos da casa de Deus, as pessoas chamam o obreiro de relaxado. Aquele pastor que passou lá é porco. Aquele pastor que passou lá é relaxado. Ele não limpa, ele não convoca o povo para limpar a janela, tirar a teia de aranha, fazer isso, fazer aquilo. Aquele obreiro, tudo que acontece, ele joga a culpa no pastor. Coitado do pastor, ele é sempre ocupado. Ele é o para-raio de tudo. Então, mas esse cuidado é de todo, gente, não é só de um só, não. Então, o cuidado com a casa de Deus reflete quem nós somos. Então, as pessoas olham, bom, essa irmã, poxa, é caprichosa, hein? Ela limpa direitinho o banco, ela passa pano, ela varre, essa irmã é caprichosa. Quando a gente faz o melhor dentro da casa de Deus, as pessoas vão nos dar o parabéns, amém? Foi apenas o resumo da lição bíblica da Escola Dominical, lição de número 3. Lembrando que foi um resumo, ela é bem grande, bem extensiva. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graça e paz.